antes ainda havia muitos moradores, bastantes. E tinha cada casa para aí 5 pessoas ou mais. Agora só vivo com o meu marido. Quando eu cheguei aqui, nós não tínhamos aqui estrada, não tínhamos telefone, praticamente aqui não havia nada. Em 2040, o interior de Portugal perderá 25% da população. Em 2100, teremos uma perda de 75% da população, ou seja, Portugal está a caminhar para um país da Europa, mas subdesenvolvido. É assim agora e será ainda pior no futuro se a tendência se mantiver. As aldeias do interior vão transformar-se num deserto, sem pessoas e sem vida. Como travar a desertificação do interior do país? Fotografias em que quase não há rostos, apenas paisagem e quietude. Em Cubas, Maria Alves e o marido são os únicos moradores. Resistiram enquanto viam as pessoas da aldeia partirem. Maria guiou-nos por uma aldeia onde só sobram casas. As pessoas que aqui viviam já se foram embora. Uns morreram, outros foram para o estrangeiro, que aqui não ganhavam para comer. E o caminho era um caminho de cabras, era um caminho pronto em terra, calça daqui, calça de além. Cada um tem os seus terrenos. Cada um, há muitos proprietários aí, mas não estão cá, estão fora. Já não digo mais 5 moradores, a gente conversava, convivia. Sim, olha, este cano não tenho o que fazer, que pronto, assento-me na cadeira e vejo a televisão. Conversar, tenho aqui os meus cães, lá de vez em quando eu solto, estou sozinha, olha, solto, vou dar uma volta a eles. Há muito que esta aldeia do concelho de Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, está assim, sem gente e sem um futuro risonho no horizonte. Um pouco à semelhança do que acontece por toda a faixa interior do país. De Viseu ou Fundão ou Covilhã, comparados com cidades como Valladolid ou como Salamanca, não são nada. E, portanto, nós temos uma população com uma densidade de população baixa e não sustentável, porque está em pequenas aldeias que não têm dimensão nem para aguentar escolas, nem sistemas de saúde, nem comércio, nem nada, e que, portanto, não têm ou têm condições terríveis de sobrevivência. Isso é que é a desertificação. Sempre que é necessário fechar uma escola, é no interior. Sempre que é necessário fechar um centro de saúde, é no interior. Sempre que é necessário fechar um tribunal, é no interior. E agora apontamos que quer iniciar uma reforma do ensino superior que também caminha nesse sentido. Abandonamos até aquilo que, entretanto, vai sendo infraestruturado. As pessoas saem do interior e caminham para o litoral, tornando a vida insuportável no litoral, e isto, dentro de uns 30 ou 40 anos, se nada for feito, tendencialmente vai se tornar numa reserva, se calhar bonita, mas sem pessoas. Uma reserva com montanhas verdes e paisagens consideradas deslumbrantes. De aldeia em aldeia, percorrem-se quilómetros sem se ver gente. Em Asnela, concelho de Mursa, vivem apenas 8 pessoas e Herculano Rainho é um dos filhos da terra. Na juventude, também saiu daqui. Anos mais tarde, decidiu regressar e hoje é um dos poucos que, com o trabalho, quebra o silêncio de um isolamento palpável. Na altura que eu vim, ainda havia aqui muito pessoal, ainda tínhamos na escola primária em Vilares, que eu a freguesia, ainda havia 11 crianças. Era melhor que houvesse mais pessoal, mas é quase impossível, porque quando não tiver outros meios para viver aqui é muito difícil. Para mim, se houvesse aí uma fábrica, uma coisa qualquer que empregasse, por exemplo, aí 100 pessoas ou uma média assim, já o povo se mantinha cá.
Porque eu acho que as pessoas hoje, qual é o interesse das pessoas irem para o Porto, ou irem para Lisboa, irem para lá? Eu acho que não tem interesse nenhum. Porque no fundo este tem mais dificuldades mesmo em viver lá por eles próprios, a pagar tudo muito mais caro, e podiam viver aqui na aldeia, que era muito mais fácil. Houve aqui uma inversão, deram-nos uma cana para pescar no momento em que estávamos a aprender a pescar, retiraram-nos a cana, colocando portagens no interior, não apoiando a Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro. Uma coisa é o emprego que lá fica, outra coisa é o emprego que é necessário para atrair jovens. Não é a mesma coisa. Os jovens não vão lá para a mercearia da esquina, nem para a fábrica dos têxteis, vão para outras coisas. E, portanto, é preciso que para lá vão essas coisas para atrair os jovens. Nos últimos 20 anos não houve uma política de ordenamento do país. O país foi pensado de forma isolada, conforme noutro tipo de interesses e não propriamente de um país que fosse equilibrado. À margem das questões políticas, para Herculano este cenário de vazio não é novo. Diz-nos que a aldeia está simplesmente a viver um novo ciclo de perda de população. Mas já vejo que a aldeia nunca mais vai, para mim não acaba, porque tem as pessoas que vêm cá recuperar, pessoas do Porto, de Santo Tirso, há 5 casais novos que estão há casais com 20 e poucos anos a recuperar casas. Ainda podiam vir, era mais, porque há muitas casas desabitadas e podiam recuperar. E daqui da aldeia também há alguém que tem recuperado, mas pouquinha gente. A gente passa de vez em quando a conversar e a ver a televisão e a tratar das hortas, que faz mais falta, mas talvez um café ou uma coisa, um desporto qualquer para as pessoas se sentirem aqui bem. Para que se sintam bem e tenham condições para fixar-se, algo que nos últimos anos não tem acontecido. E para o interior, o que é que se discute? Quais são os centros de saúde que vão encerrar? Quais são as finanças? Quais são os palácios de justiça? Portanto, quais são as estruturas que são despesistas para esta estrutura do Estado? Portanto, já viram algum investimento de renome no interior? Fomos nós os responsáveis por esta má aplicação? Não. O próximo quadro comunitário é uma excelente oportunidade. Aí tiraremos a prova dos 9 relativamente àquilo que é a vontade do Poder Central na inversão deste ciclo infernal que aponta para a desertificação do interior. Eu lembrava que há estudos que dizem que dentro de 25 anos perderemos 157 mil pessoas. A demografia é mais ou menos como um petroleiro, tem uma inércia muito grande. Para virar demora muitos anos, e é preciso muita força para o virar, se não virar ele vai em frente e bate ali. E é isso que está a acontecer. Estamos a criar para um país que se arrisca a ficar com 2/3 da sua área vazia. Se fosse uma catástrofe natural, haveria vinha nos jornais todos, uma grande onda de solidariedade. Não é, é morte lenta, que é muito pior. Ninguém repara. Eu veria com um bom grado ver aqui o meu filho ao pé de mim, e aqui naquilo que é nosso. Mas para ele viver aqui, acho que não tinha condições para isso. Eu já estou no fim da minha vida, até já que estive até aqui, também estou até aqui ao fim da minha vida. Viver e morrer numa terra sem gente. Vai o país ficar com 2/3 do território desertos no futuro? Quando Portugal pede mais coesão que a Europa entre os países ricos e os países pobres, que deveríamos olhar para o próprio interior do país, porque há vários Portugais. Por agora, no interior, nem tudo é deserto, mas quase. A Janela e Cubas são aldeias em vias de extinção.